Fala galera, tudo bom? Depois de mostrar aí algumas operações, de transformações aí no objeto, agora eu quero falar um pouquinho sobre o ponto de pivô, né? Usado como referência para as transformações, tanto no modo de edição quanto no modo de objeto. Então, por padrão, todas as suas operações aqui de rotação, escalonamento, elas estão com referência o centro do objeto. Você pode ver isso aqui pela linha tracejada que se forma quando você faz aqui as operações. Você pode alterar isso usando aqui o ponto de pivô. Então temos aqui a primeira opção, é o elemento ativo. Como que funciona isso? Quando você tem mais de um objeto selecionado, o último objeto que você selecionou é o objeto ativo. Você pode ver isso aqui pela diferença da cor da borda, né? Está aqui meio amarelada. Aqui os outros objetos estão com a borda laranjada, né? Esse daqui está meio amarelado. Então, quando eu mudo aqui para o elemento ativo, ó, você pode ver que o meu manipulador vem para o objeto ativo. Então, agora quando eu rotaciono, ó, os objetos giram em torno dele. Se eu der um shift clique aqui, ó, agora é esse o objeto ativo. Você pode ver que o manipulador de transformação, né, ele sempre altera, ó, né, indicando aqui o pivô para mim da minha transformação. Eu posso trocar aqui manipulador, né? Enfim, fazer todas aquelas operações que eu já mostrei para vocês. Temos aqui também o ponto médio. O ponto médio é o padrão, né? Que pega sempre o ponto médio da sua seleção. Também esse elemento ativo funciona aqui no modo de edição. Ó. Por exemplo, vou colocar no modo de vértice. Vou selecionar esse vértice. Você vai ver que o meu manipulador vai trocando, ó, indicando que o último vértice selecionado é o vértice ativo. Né? Se você quiser trocar o vértice ativo, é só dar um shift clique em um vértice, que ele vai tirar da seleção, e dar um outro shift clique na direita ali no outro vértice, que ele volta a ser selecionado. Então, por exemplo, eu quero escalonar aqui, ó, esses três vértices, tomando como referência esse ponto aqui. Então agora eu posso escalonar, né? Se eu colocar aqui o ponto médio, né, ele vai ali no centro. Se eu mudar para o elemento ativo, ele muda para cá. Né? Se eu der um shift clique aqui e outro shift clique direito, agora eu mudo para cá. Né? Posso rotacionar aqui. Tem aqui também essa esfera ó, que eu já coloquei aqui. Ó que legal. Você pode selecionar aqui uma face. Né? Selecionar essa face, shift clique. Né? Você pode ver que a face ativa ela fica meio com esses pontinhos. Então agora eu posso rotacionar. Posso trocar aqui dando um shift clique. Aqui ele tira a seleção, mas como a face fica pontilhada, ó, você vê que o manipulador fica lá indicando que aquela face está sendo o ponto de pivô. Se você quiser essa face sofrendo transformação também, é só dar um shift clique lá, que agora a face também sofre transformação. Eu troco aqui para cá. Opa, apertei errado aqui. Shift clique aqui, aí pronto. Tinha apertado o E da extrusão ali. Você pode agora aqui ativar, por exemplo, aqui o Proportional Editing, ó. Né? Você cria alguns efeitos aqui, ó. Muito bem. Temos aqui também agora o ponto médio, né? Como eu falei, tem aqui o Individual Origins. Isso aqui é legal quando você tem várias seleções. Por exemplo, aqui, ó. Vou selecionar todos esses objetos. Individual Origins, ó. As transformações ocorrem de forma individual, né? Para cada objeto. E cada objeto usa o próprio centro como referência, né? Apertei aqui o atalho errado do Tool Shelf. O R aqui para rotacionar, ó. O S para escalonar. Enfim, isso aqui é legal quando você quer copiar as transformações, né? Por exemplo, eu quero rotacionar todos esses objetos aqui em 45 graus. Isso daqui é uma coisa bacana aqui no modo de edição, ó. Por exemplo, aqui. Eu vou selecionar essas três faces. Eu vou começar dando uma extrusão individual. Se eu der a regional, elas vão ficar juntas, né? E não é isso que eu quero. Então, vou cancelar aqui, apertar o Ctrl Z. Eu vou usar aqui a extrusão individual, né? Para as faces ficarem separadas. É só puxar o mouse, né? Arrastar o mouse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão direito para cancelar o movimento. Mas minhas faces sofreram a extrusão ali. Eu vou desativar aqui meu Proportional Edit, né? Para não atrapalhar. Então agora o que acontece? Se eu der um escalonamento aqui com ponto médio, né?
as minhas faces que eu fiz a extrusão vão ali para o centro. Agora, se eu mudar aqui para o Individual Origins, cada face vai escalonar a partir do centro dela. Ó. Então agora eu posso aqui, ó, parar aqui, dou uma outra extrusão individual e agora eu coloco aqui para dentro. Ó. O que eu faço agora? Apago essas faces. Tá lá, ó. Eu tenho um buraco aqui. Eu também posso transformar o meu cubo dessa forma. Ó. Vou apertar aqui, selecionar todas essas faces com A. Eu dou uma extrusão individual. Né? Vou apertar o botão direito para cancelar o movimento. Deixando aqui no Individual Origins, eu vou escalonar. Ó. Cada face sofre sua transformação. Agora eu posso dar uma outra extrusão. Só que eu dei extrusão regional, que vem tudo junto. Vou cancelar isso aqui, Ctrl Z. Vem outra extrusão individual. Puxo aqui para fora. Agora eu dou uma outra extrusão individual. Só que eu vou cancelar com o botão direito. Vou escalonar. E agora eu dou uma outra extrusão individual. Só que agora eu vou colocar aqui para dentro. Ó. Confirmo. E agora apago essas faces. E aqui eu tenho um objeto. Que eu não sei o que é isso aqui. Mas vocês entenderam, né? Dá para fazer bastante coisa aqui. Muito bem, então eu vou apagar isso tudo aqui agora. Vou adicionar um novo objeto aqui para facilitar. Tem aqui o ponto de pivô, o cursor 3D. Esse aqui é legal porque você pode posicionar o cursor 3D a qualquer momento, né? Você pode alterar. Então eu posso, por exemplo, aqui colocar o cursor aqui, ó, e rotacionar o meu cubo em torno dele. Eu posso fazer uma coisa interessante. Eu vou adicionar aqui um cilindro. Vou colocar aqui, ó. Eu posso posicionar o cursor aqui, ó, perto do cilindro e fazer o cubo rotacionar em torno do cilindro. Né? Eu posso escalonar aqui, ó, a partir desse ponto. Enfim, e com o cursor 3D, a gente tem algumas opções de snap aqui, que ajudam no alinhamento. Você pode usar o atalho Shift S para ir mais rápido. Então, temos aqui algumas opções. Ó, colocar a seleção no grid. Isso daqui faz, por exemplo, eu vou entrar no wireframe para ver melhor. Vamos supor que aqui o centro do seu objeto não esteja aqui alinhado com a grade, né? Você pode usar aqui a opção de Snap e alinhar aqui a seleção no grid. Então ele vai alinhar aqui na parte do grid mais próxima. Você pode usar agora também aqui a opção Shift S aqui, a seleção no cursor 3D. Vamos supor que você está com o seu objeto aqui. Então o que ele vai fazer? Se eu apertar Shift S, ele vai colocar minha seleção, vai alinhar com o cursor 3D, né? E o centro do meu objeto vem aqui com o cursor 3D. Se você usar aqui a opção cursor à seleção, o que aconteceu? O cursor 3D foi aqui no centro do meu objeto. Aí agora o que eu posso fazer? Posso fazer esse cilindro aqui, usando o cursor 3D como pivô, rotacionar em torno do cubo aqui, né? Ou eu posso trocar, fazer aqui, selecionar o cilindro, Shift S, cursor à seleção, e agora o cubo rotaciona em torno do cursor 3D. Isso também é bacana, que você pode fazer no modo de edição. Vou apertar aqui Alt G para restaurar a posição do cubo. Por exemplo aqui, eu vou subdividir isso daqui para ficar melhor. Então eu vou no modo de vértices. Eu posso também usar as opções de Snap aqui, ó, Snap, tem tudo igual. Eu posso alinhar os vértices com o grid e tudo mais. Mas vou colocar o cursor 3D aqui no centro dessa seleção. Então, Shift S, cursor à seleção, né? Aí agora eu posso pegar esses vértices aqui da ponta, ó, e rotacionar em torno daquele eixo, né? Eu vou restringir no eixo Y, né? Posso puxar aqui. Eu posso rotacionar aqui esse Add Loop, né? Alt clique direito. Posso rotacionar aqui. Uma coisa bacana que você pode fazer agora é ativar aqui o Proportional Editing. E agora quando eu rotacionar, olha o que vai acontecer. Né? Ele pega... Você tem aqui um efeito de distorção bacana. Vou restringir aqui o eixo Y. Né? Para manter ele reto. Você pode fazer aí várias transformações, né? Qualquer instante. Você pode, por exemplo, usar um vértice aqui para posicionar um eixo. Por exemplo, esse vértice aqui. Shift S, cursor ao selecionado. Agora volta no modo de objeto. O que acontece? O seu objeto vai rotacionar em torno do cursor 3D. Você pode, por exemplo, posicionar aqui embaixo, ó, centralizar aqui embaixo. Shift S, cursor à seleção, ele pega o centro
da sua seleção. Agora vem no ponto médio. Agora você pode escalonar a partir daquele ponto, rotacionar ali, enfim. Temos aqui também uma opção, vou colocar no ponto médio aqui, também é o para movimentar somente o centro do objeto. Então, por exemplo, aqui vou posicionar aqui e esse aqui também. Da forma normal, né, com ponto médio aqui, se eu escalonar, vou diminuir aqui, ó, meu objeto também diminui. Agora, se eu colocar só o centro, eu posso aproximar um objeto do outro, ó, eu estou só escalonando somente a distância entre os centros, mas não o objeto em si. Agora eu posso rotacionar aqui em torno do eixo Z, ó. Você pode ver que eu só estou fazendo a manipulação com o centro do objeto. Eu posso aqui aproximar um objeto do outro ou afastar. Bem prático aí, né? Se você desabilitar. Agora você faz a alteração aqui da escala. Eu quero aproximar um pouquinho mais. Seleciona aqui só os centros. Escalona aqui. Diminui a distância dos centros dos objetos. Aí agora você pode aqui. Tira o centro. Coloca aqui Individual Origins. Rotaciona, né? Enfim. Bom, para encerrar, eu gostaria agora de focar o centro do objeto. Você também pode alterar o centro desse objeto aqui. Por exemplo, quando você faz alguma edição aqui no modo de edição do seu objeto, vamos supor aqui, eu faço uma operação aqui de selecionar tudo aqui, vou escalonar. Deixa eu desativar meu Proportional Editing. Vem aqui, escalono, dou uma extrusão aqui, rotaciono, dou uma outra extrusão. Você pode ver que o centro do meu objeto ele não sofre alteração. Se você quiser corrigir esse centro do seu objeto, porque aqui não é o centro do objeto, né? Você tem aqui algumas opções de origem para ajustar aqui, por exemplo, ajustar a geometria à origem. Ele vai colocar o meu objeto para alinhar com o centro. Então, quando eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele move a minha malha para atingir esse centro aqui. Se eu colocar aqui a opção Origin to Geometry, eu vou mover o centro para corrigir aqui a minha geometria. Ou então, você tem a opção aqui de colocar a origem no cursor 3D. Então você pode, por exemplo, usar o seu cursor 3D aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. Shift S, cursor a seleção. Aí agora eu posso mudar o centro do meu objeto aqui para baixo. Origem é o cursor 3D. E pronto, ó. Né? Agora, por exemplo, eu posso tirar o meu cursor 3D aqui de pivô, que agora o meu ponto médio do objeto, né? O centro dele está aqui embaixo. Então, essa é uma coisa que você pode usar para corrigir, porque quando você está aqui no modo de edição, por exemplo, eu vou centralizar aqui o cursor também no centro. Você tem a opção de Snap nessa versão, tá aqui o cursor ao centro. Né? Já centraliza para você aqui no grid 3D. Então você tem aqui o Shift C, né? Tem aqui também o View, né? No display, e tem aqui no Snap também, tanto faz. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui, vou adicionar aqui um cilindro, né? Eu vou escalonar ele aqui, eu vou entrar no modo de edição, vou puxar aqui para baixo. Por exemplo, aqui, ó, o que aconteceu? O centro do meu objeto, né? Ele está aqui no meio ainda. Então agora quando eu rotaciono, ó, rotaciono em torno do centro do objeto. Então se eu quiser corrigir isso, tem essas opções aqui de correção do centro. Ó. Você só faz isso no modo de objeto, vem aqui, Origin, coloca aqui, ó, geometria origem, ele já centraliza para você. Ou você também pode posicionar o centro dele aqui, ó, seleciona esse vértice, Shift S, cursor ao selecionado, volta no modo de objeto, vem aqui origem e origem ao cursor 3D. E agora você mudou ali o centro do seu objeto. Ok? Isso é uma coisa a ficar atento, tá bom? Porque quando você faz as alterações aqui no modo de edição, o seu centro ele não acompanha, então você tem que fazer essas correções aqui. E para quem está migrando da versão, né, anterior, que as opções eram encontradas aqui embaixo, ao centro, o Center New ele ajustava, né, a geometria, e tem aqui também o centro do cursor. Tá certo? Então, essa é a diferença agora. Você tem aqui na origem. Qualquer coisa, só vem aqui no To Shelf. Você encontra as opções. Daí o atalho Shift, Ctrl, Alt, C. Né? Shift, Ctrl, Alt, C. E aparecem as opções para você ali. Tá certo?